E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu estou trazendo uma questão aqui envolvendo equação terceiro grau, porque me solicitaram no último vídeo, nos comentários, que eu abordasse esse tema. Então trouxe aqui um exercício encontrando os valores de x que satisfaçam essa equação do terceiro grau. Então dito isso, eu vou iniciar o vídeo. Bom, temos aqui uma equação de terceiro grau. Por que sabemos que é uma equação de terceiro grau? Porque a nossa incógnita, o maior expoente dela é 3. Então, por a maior expoente ser 3, ela é chamada de uma equação do terceiro grau. Se não tivesse esse termo aqui, ela seria uma equação do segundo grau. Porque o maior expoente do x seria 2. Então, aí seria uma equação do segundo grau. Como tem esse cara aqui, é uma equação do terceiro grau. Bom, antes de começar a resolver, a gente tem que parar e verificar se a equação do terceiro grau está em ordem. E não está na ordem, né? Tem o x ao cubo aqui, o x ao quadrado está lá do outro lado, o x está aqui e o termo independente está aqui, ou seja, não está organizado. A gente tem que organizar tudo, colocar x ao cubo, x ao quadrado, x e o termo independente e igualar tudo isso a zero. Então, para fazer isso, a gente vai colocar o x ao quadrado para lá e esse 2 para cá, para a esquerda também. Então, o x ao cubo está aqui certinho no lugar dele. Vai vir o x ao quadrado, né? Então, vem menos 2x ao quadrado. Para o outro lado, fica mais 2x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado. O menos x e o 2 passa para o outro lado e troca o sinal. Fica menos 2, isso aqui igual a zero. Então, note que o expoente está até decaindo. Ó. X ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1. E aqui não tem nada. Então, agora sim a equação do terceiro grau está em ordem. Por que a gente precisa colocar ele em ordem? Para a gente encontrar os valores de A, B, C e D. Quem é o A nesse caso? O A é igual a 1. Quem é o A, quem é o B desse lado? É o 2. O C é o menos 1, né? Menos 1. E o D é o menos 2. Então, a gente coloca em ordem para não cometer erros de se confundir. Chamar o A de 1, o B de menos 1, o C de 2 e o D de menos 2. Eu estaria errando tanto o B, o C e o D, né? Então, a gente precisa colocar isso em ordem. Fechou? Bom, agora que a gente tem os valores de A, de B, C e D, a gente vai querer diminuir esse grau. Por quê? Diminuindo esse grau de 3, o grau, né, é o expoente do x. Então, se eu diminuir esse grau aqui de 3 para 2, fica muito mais fácil, porque virou uma equação de segundo grau e eu posso resolver simplesmente usando Bhaskara. Então, o meu intuito é sumir com esse grau 3 aqui. Ele que está me complicando. Então, tirando esse ao cubo e virando ao quadrado, é ótimo para mim. Então, a gente vai montar um joguinho da velha aqui. Coloca assim. Com esse joguinho da velha, a gente vai posicionar esses termos aqui, 1, 2, 1, menos 2, aqui em cima, exatamente nessa ordem. O menos 2 vai vir aqui, ó. Como ele é o termo independente, é o cara que não está ligado a x nenhum, ele vai vir aqui, menos 2. Os que estão ligados a x vai vir aqui no meio. Então vai ficar 1, é o primeiro, o 2 e o 1. Colocou exatamente nessa ordem. Aqui, nesse espaço, eu vou colocar uma das soluções dessa equação de terceiro grau. Ué, mas, professor, como que eu vou saber qual é uma das possíveis aqui? Pode ser qualquer um. Só que tem um macete que a gente pode diminuir essa quantidade de possíveis e a gente testar só alguns. Em vez de testar para 1, para 2, para 3, para infinitos números até achar alguém, a gente pode limitar isso para um número bem menor. E aí fica muito mais tranquilo. Como?
A gente pega os divisores do termo D. Então, quem são... Ó, vou botar aqui, possíveis... possíveis raízes. Raízes, porque... Possíveis raízes, né? Que são os possíveis raízes, que são os valores que x pode assumir. Então, uma das possíveis raízes, o que a gente faz? A gente pega os divisores do termo D. Quem são os divisores de 2? Os divisores de 2 é mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Né? Não tem nenhum outro que seja diferente desse. Então, é mais 1, menos 1, mais 2 e menos 2. E divide pelos divisores do termo A. Só que quem é os divisores do termo A? É o 1, né? Só tem ele. Então vai ser 1 dividido por 1, 1 dividido por 1, menos 1 dividido por 1, 2 dividido por 1 e menos 2 dividido por 1. Então, 1 dividido por 1 é ele mesmo. Menos 1 dividido por 1 também é ele mesmo. E mais 2 dividido por 1 também é ele mesmo. E menos 2 dividido por 1 também é menos 2. Então, quem são as possíveis raízes? São esses caras aqui, ó. Mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Então, eu verifico para cada um deles até eu encontrar alguém que satisfaça isso daqui. Porque encontrando alguém que satisfaça isso, a gente coloca aqui dentro. E a gente vai conseguir diminuir o grau. Então, a gente testa. Eu vou testar para esse 1 positivo aqui. Então, para o valor de 1, a gente vai substituir 1 nos lugares de x. E se der igual a 0, é porque ele é uma das raízes. Então, vai ficar x ao cubo, né? Então, onde é x eu coloco 1. Então, vai ficar 1 ao cubo. Mais 2 vezes 1 ao quadrado. Menos 1 menos 2. Aí, quanto que dá isso aqui? 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 2 dá 2. Menos 1 menos 2. 1 menos 1 dá 0. 2 menos 2 também dá 0, ou seja, isso aqui deu igual a 0. Se deu igual a 0, né, que era a nossa igualdade, é porque este cara aqui é uma das raízes de fato. Se ele é uma das raízes, a gente pega ele e coloca aqui. Então, eu vou colocar aqui 1. É uma das nossas raízes. Já encontrei uma. Então, o nosso x1 aqui, né, é 1. Já encontrei uma das raízes. Falta o x2 e o x3, que são as outras duas raízes. Aí, colocado o 1 aqui, a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui vai descer direto. Esse 1 daqui desce direto. Então, vai ficar 1 aqui. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Vai multiplicar daqui para cá. Daqui para cá, a gente multiplica. Então, 1 vezes 1 dá 1. E aí a gente passa esse resultado exatamente aqui para debaixo do 2. Vai ficar 1. E soma. Né? Então, daqui para cá a gente vai somar. 2 mais 1 dá 3. Pega o 3 e multiplica pela nossa raiz. 3 vezes 1 dá 3. Coloca ela aqui embaixo do próximo número e soma. Menos 1 com 3 dá 2. Pega o 2 e multiplica por 1. Vai dar 2. Coloca ele agora embaixo do nosso próximo número, que é o menos 2. E junta, né? Soma. Menos 2 com 2 dá 0. Então, se não der 0 aqui, é porque alguma coisa foi efetuada errada. E aí vocês vão estar precisando voltar na questão e verificar onde está o erro para consertar até achar esse 0 aqui. Porque a gente viu que o x igual a 1 é uma das raízes, né? Então precisa obrigatoriamente dar 0 aqui, não pode dar outro número diferente de 0. Tá legal? Olha só o que a gente encontrou. Os 3 coeficientes da equação de segundo grau. Eu vou reescrever isso daqui
só que com os valores de x, né? X ao quadrado, x e o termo independente. Isso aqui igual a zero. Então vai ficar 1 vezes x ao quadrado, né? Então vai ficar só o x ao quadrado, mais 3x e o termo independente, mais 2. Isso aqui igual a zero. Agora virou uma equação no segundo grau, né? Ficou muito mais fácil de resolver, que agora é só usar a Bhaskara. Então a gente faz o delta, calcula o delta, delta é igual a b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4ac. Ó, quem é o a? O a está aqui, ó. A é igual a 1, né? Quais são os coeficientes? A é igual a 1, b igual a 3 e o c igual a 2. Esses são os coeficientes da nossa equação do segundo grau. E aí a gente vai substituir aqui na fórmula. B ao quadrado é 9, né? Que é 3 ao quadrado. Vai dar 9. Menos 4, A que é 1, vezes o C que é 2. Então, delta é igual a 9 menos 4 vezes 1 dá 4, com 2 dá 8. Então, menos 8. Portanto, delta é igual a 9 menos 8, 1. Agora a gente usa a fórmula do x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do nosso delta, que a gente achou ali, dividido por 2a. E daqui a gente acha o x1 e o x2. Então vamos para cá. O x1 vai ser menos b, então vai ser menos o 3. Aí o x1 a gente vai usar o sinal de mais aqui. Então, mais a raiz de delta. Quem é a raiz de delta? Delta não é 1? Então qual é a raiz de 1? É 1. Então aqui vai ficar mais 1. Dividido por 2 vezes 1, que é o nosso a, né? A é 1. Quanto dá isso daqui? Isso daqui vai dar menos 3 com 1, dá menos 2. Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Opa, achamos a nossa próxima raiz. Então, x2, né? Aliás, aqui é x2, né? Porque a gente já botou x1 lá em cima. Então, x2 é menos 1. E qual é a próxima raiz? A gente vai desenvolver aqui. Vai ficar x3 igual a menos b, né? Que é 3, então vai ficar menos 3. Agora, como a gente já fez com o sinal de mais, a gente vai usar o sinal de menos. Então vai ficar menos a raiz de delta, que é 1. Delta é 1, a raiz de 1 é 1. Sobre 2 vezes 1. x3 é igual a menos 3 com menos 1 dá menos 4 sobre 2. x3 é igual a menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então essa aqui é a nossa outra raiz. Então achamos o nosso conjunto solução, né? O conjunto solução é dado pelos números mais 1 lá de cima, que a gente viu, mais 1. Então 1, o menos 1 e o menos 2, né? Esse aqui é o nosso conjunto solução. Espero ter sanado aí a dúvida, não só do rapaz que pediu ajuda nesse tipo de questão, quanto qualquer outra pessoa que tenha dificuldade com equações de terceiro grau. Tá legal? Então, um grande abraço a todos, agradeço aí a presença de vocês e até o próximo vídeo.